você vai pintar de forma realista se você pode tirar uma foto? Eu acho que a pintura começa com o processo de artesania, né? Do artesão mesmo, né? Você ir produzir a sua tinta, ter o seu pincel, você começar a agregar os pigmentos, a tela. Então, você tem um trabalho ali, né? Então, você passa horas, dias, semanas em cima de um trabalho. A fotografia tem um processo mais rápido, que é você fazer um clique. Quando você tem uma câmera, você tem um objeto que registra de forma precisa aquilo que você considera importante. No caso da pintura, mesmo que você esteja pintando a partir de uma fotografia, você está depositando outros elementos. Você está depositando tempo, você tem um depósito de energia, você tem uma complexidade de cor, variação de textura, linha, forma. Você tem toda uma questão de formalismo pictórico que você tem que dialogar na criação dessa imagem. Quando a gente pensa que a arte tem essa afinidade com a gente, tem essa coisa de a gente se permitir também como pintor, se deixar no trabalho, é muito gratificante, é muito bom mesmo, assim. Então, quando você está trabalhando, você se deixa ali naquela tela, você se faz aquilo lá na tela. Quando você está pintando a partir de uma foto, você não só está pintando aquela foto, você está inserindo percepções, experiências e vivências pessoais acerca da sua vida naquela imagem também. Instintivamente você está botando isso. Você tem os pintores que são realmente tradicionalistas, e realmente eles conhecem aquelas técnicas desde lá da pintura renascentista, e que usa muitas vezes até os mesmos pigmentos que essas pessoas de 500 anos atrás usavam, e como tem aqueles que experimentam várias técnicas novas, novos materiais e outras formas de composição, entendeu? Então você não precisa ficar regrado a uma técnica, ou um jeito, ou aquilo. Eu acho que é o que está dentro de você, o que você está buscando, que é o caminho que você vai desenvolver. A moça do brinco de pérola, você sabe quem ela é? Você não sabe quem ela é. Entendeu? É uma pessoa, é um retrato com um costume meio elaborado, uma luz uma luz organizada, mas você não sabe quem ela é realmente. Não é o retrato de um papa, não é o retrato de um rei. Então, ao mesmo tempo que eu me interesso pelos retratos dos papas e dos reis, sim, eu também não quero me ater nesse formalismo porque isso foi muito explorado e eu quero tentar inserir pessoas que estão em um momento tão importante do país, mas não fazer o retrato deles, até porque eles não estão posando para mim. Eles não estão posando para mim. Então, o interesse paira em fazer expressões, utilizar a cara dessas pessoas, mas criar expressões que indiquem uma coisa maior. Talvez seja a parte mais difícil do pintor, como chegar de frente a uma tela branca. O que é que você vai fazer? Vou fazer retrato, tá? Tradicional, moderno, contemporâneo, ou uma coisa que nunca ninguém arriscou em fazer? Você vê uma imagem que te interessa, que denota uma certa expressão que consiga ultrapassar de ser simplesmente aquela pessoa. Você imprime aquela imagem pequena, você não ultrapassa mais do que isso daqui, porque senão você perde muito foco. Você tem que ter a tela do teu lado, geralmente é uma telinha desse tamanho e você tem uma coisa desse tamanho, assim, do teu lado. Muitas vezes, assim, eu não gosto de pintar aquele retrato estático. Então, a pessoa sempre está fazendo uma careta, ou está tendo sempre, tem um duplo sentido, né? Então, você faz na tela, a pessoa fala que a pessoa está rindo, a outra fala que ela está sendo sarcástica, ou a pessoa já começa a ver até alguma coisa sexual na tela. Então, sexualizar o trabalho. Então, é legal, assim. Então, você pinta com um tema e o observador que está olhando aquilo lá já começa a criar a própria história, né? Começa a ter levar aquela história para o lado pessoal dele. Nenhum pintor pinta pela técnica. A técnica é um instrumento. Ela vai e volta. E a natureza humana muda muito pouco. Então, o passado é sempre relevante. Essa noção de progresso da arte não se aplica muito. As lições dos mestres do passado são válidas até hoje. Elas não envelhecem. Pode ser uma fotografia horrível,
que aí eu como se eu fosse o Photoshop dessa foto, e aí eu crio em cima disso, ou às vezes só uso mesmo como referência, e aí eu faço todo o processo de escolha do tema, faço o processo de escolha das cores. Então, às vezes eu pego uma fotografia totalmente colorida, mas acho que fica melhor em preto e branco, ou às vezes pego uma foto totalmente preto e branco e passo ela para colorido. O mundo de hoje tem uma pulverização imediata de tudo. Tudo começa e acaba no mesmo tempo. A pintura ainda tem a capacidade de reter aquele momento, de criar uma certa cristalização. E essa cristalização é muito bonita, porque isso está se perdendo. Isso está se perdendo, e não só na questão do trabalho, como nas visitas nas galerias, nos museus e nas coleções. As pessoas estão vendo, mas elas não estão realmente ficando em frente ao trabalho por mais do que alguns minutos. Não precisa se dizer muito, se falar muito sobre pintura, é uma experiência sensorial, e não é para você entender ou compreender aquilo, é para você ver aquilo, e uma vez que você vê aquilo, presta atenção, isso fica inserido na sua cabeça, e você vai criar conexões futuras que fazem sentido para você ou não, entendeu? E não é uma questão de, é sobre a Lava Jato, não, é uma questão de você ver o trabalho, e isso vai ecoar de uma forma pessoal em você e em outra pessoa de outra forma, mas é importante ver e ter essa relação. Pintar por pintar, igual você fala, vou fazer retrato, sei lá, para ganhar dinheiro. Eu acho que eu não faria isso, eu não teria coragem de fazer isso, e realmente isso ia me cansar, ia me desmotivar, e eu acho que eu ia desistir da pintura, porque meu objetivo na pintura não está em copiar, está realmente em experimentar e fazer coisas que até eu, às vezes, duvido que eu estou fazendo. Falo, nossa, não acredito que eu tive essa ideia, que legal, vamos que vamos.